bem, olha só, todos os recursos, uma empresa bem com alta produtividade, uma das características de uma empresa com alta produtividade é o menor índice de desperdício de matéria-prima possível, ou a máxima utilização de toda a matéria-prima. E isso é o que acontece com o corpo. O corpo, ele absorve, devido à inteligência, mecânica da máquina, que é o corpo em si, ele utiliza o máximo possível de espaço, ao mesmo tempo em que ele utiliza o menor espaço possível. Então ele procura ser o mais sucinto dentro da maior elasticidade possível. Para cada corpo, se tem aí uma estrutura. Por isso que as nanotecnologias costumam ser as mais evoluídas, e no processo de autorrealização ou de autoconhecimento, por exemplo, se você tem lá, agora a gente tem aí o Elon Musk, que está produzindo foguetes que viajam, porque as empresas precisam colocar satélites no espaço e custa muito caro. Então aí a empresa que colocava os satélites na época cobrava cerca de 30 milhões de dólares para colocar um satélite no espaço, em funcionamento. Então a empresa tinha que pagar primeiro 30 milhões de dólares para conseguir colocar o satélite, para só então começar a operacionalizar. E esse empreendedor, esse empresário, o Elon Musk, ele criou uma empresa chamada SpaceX, e com isso ele reduziu o custo operacional de 30 milhões para 6 milhões de dólares. E assim ele se tornou uma das pessoas mais famosas do mundo atualmente em termos, como um empreendedor, um inventor, etc. E o que eu quero dizer com isso é que ele enxugou bastante os modelos que tinham de motores para facilitar ao máximo possível a utilização de espaço e diminuir o máximo possível a utilização de recursos, E com isso ele conseguiu um efeito bastante promissor. Então o corpo, ele tem esse mesmo tipo de lógica biológica, assim como o universo também tem essa lógica, Essa é uma lógica que ela parece ser uma lógica inteligente, portanto a gente pode rastrear atrás dessa lógica um princípio divino, ou seja, o funcionamento da mente, da inteligência de Deus. Sempre que nós aperfeiçoamos a nossa inteligência a um nível extremo, essa inteligência ela fica um pouco mais próxima da inteligência de Deus. Então, na medida em que nós ficamos mais inteligentes ou mais conscientes de como utilizar os recursos da natureza, a energia que a natureza disponibiliza, mais é a nossa proximidade com a ideia de uma inteligência criativa suprema, a ideia que nós temos de Deus. Então, assim, com base nessa observação lógica, e histórica, a gente pode usar um outro exemplo, a mais, só para reforçar esse conteúdo aí. As distâncias universais, por exemplo, você tem um sistema solar enorme, com muito espaço, e nós temos um planetinha Terra pequeno com todas as funcionalidades aí. Então, do ponto de vista de quem às vezes os ateístas ou os cientistas ateístas reclamam, eles dizem, mas então e tal, por que tem um espaço tão grande, não é para um planeta tão pequeno, etc. Então é muito simples, isso é nanotecnologia. Nós não temos, digamos assim, não colocamos coisas tão pequenas em espaços tão grandes, Por exemplo, vamos, dizer que a gente tem aí toda a atmosfera, que é onde circulam as ondas de rádio, por onde a gente capta os sinais, E o celular cabe na palma de uma mão. Então, quantas coisas a gente não coloca aí dentro
e quanto espaço tem. A gente poderia usar todo o espaço, eu poderia utilizar todo o espaço da minha sala para poder produzir essas imagens. Mas não é muito mais prático, mais inteligente você ter tudo na palma de uma mão? Isso é inteligência, não é nanotecnologia, isso é inteligência. Bom, se nós podemos ser inteligentes assim, só Deus que não pode, né? Afinal de contas, ele tem que ser meio retardado e ele tem que fazer as coisas ao contrário, para que assim a gente se sinta melhor, né? Uma espécie de bullying isso daí, que Deus precisa ser idiota para que nós nos sintamos bem. Isso é a característica da inteligência dos ateus, né? Que eles precisam diminuir a existência de Deus para que eles se sintam prósperos, para que eles se sintam melhor. É uma espécie de problema de ordem psicológica mesmo, não é muito filosófico não, isso tem a ver mais com, assim, que é uma questão de complexo mesmo, né? Psicológicos. E as distâncias universais demonstram que nanotecnologia é funcional, é inteligente. Então você tem um espaço sideral enorme e um planetinha pequeno que tem todas as funcionalidades aí. Agora, afora as outras funcionalidades que as distâncias universais têm, né? Então, os mudras, eles têm também essa característica, que com gestos, sem palavras, eles podem então produzir uma grande quantidade de efeito de conhecimento, né? Os mudras, eles têm a função de articular ou de ativar princípios neurológicos, que são comunicação, é um sistema de comunicação, né? Inclusive a linguagem de Libras, né? Dos surdos e mudos, os deficientes auditivos, que acho que não pode falar deficiente auditivo, né? Eu não sei exatamente nem o termo que é utilizado agora, mas as pessoas que não ouvem e não falam, se utilizam de mudras, né? Que são sinais, e um pequeno sinal é toda uma linguagem complexa, é um texto complexo. Então, as pessoas que se comunicam através de mudras, elas desenvolvem um tipo de inteligência, um tipo de raciocínio muito rápido, porque elas precisam, o cérebro precisa, através de um único movimento, entender a complexidade daquele raciocínio como um todo. Então os mudras, eles têm essa funcionalidade de que, num único movimento, ele produz todo um efeito psicológico e o cérebro se adapta a reconhecer aquela linguagem criptografada. É uma criptografia, né? É como, por exemplo, números e mudras são semelhantes. Quando você vê um símbolo, né? 5, é uma forma de uma conchinha ali. E ao olhar para aquilo, né, o cérebro que já está treinado, já tem os programas instalados, né, os drivers funcionais que permitem com que ele consiga ler ou fazer, né, quebrar aquela criptografia e entender o pacote de informações subjacentes àquele criptograma. Então ele consegue entender o número, né, digamos assim, ou ler o número. E isso é a função de um criptograma. Número, mudras, né? Todos eles têm a mesma, digamos, a mesma estrutura lógica para o cérebro. Ele precisa quebrar o código e fazer a leitura do texto ou da informação emergente que está intrínseca àquele código em si. Então, por exemplo, quando nós fazemos, por exemplo, não é, esse mudra, por exemplo, instintivamente nós fazemos isso para as pessoas, né? Instintivamente. Atenção, né? Ouça, eu vou falar. Então, veja bem, olha só, você tem embaixo uma base, que é uma espécie de reservatório de energia, né? Aqui você tem, olha só, é como se fosse um tanque de combustível, né? E aqui você tem uma haste que sobe para o alto, né? Então, a mensagem subliminar aqui é a seguinte, olha, use toda a energia que você tem, use toda a sua capacidade que você tem nesse momento, porque você vai precisar disso para se lançar, para evoluir, para ascender, para sair dessa ignorância em que você está. Então, é um alerta, saia da escuridão, saia da ignorância, porque você pode se dar mal aí, não é? Então, quando uma mãe faz para um filho, olha,
esse movimento, ele já vai lá e já ativa todos os mecanismos. Pera aí, deixa eu tomar cuidado, porque pode ser que, se eu não usar bem essa energia para acender, ela exploda sobre mim, né? Ou seja, então vamos ver o que a gente pode fazer para cooperar com esse momento aí, para não haver efeitos colaterais e tal. Isso quando dá certo, né? É quando a criança, quando o filho está, digamos assim, predisposto, então foi bem orientado, bem treinado, né, para entender as mensagens. E quando nós pegamos o Japamala, por exemplo, ó, é um mudra, isso é um mudra, né? Nós pegamos o Japamala, essa é a posição, olha. Tá vendo, ó? A gente pega aqui com esse dedo aqui, ó. Né? Aqui, ó, a gente tem aqui esse movimento, ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, na medida em que nós vamos utilizando esse movimento, ele vai preenchendo, né, o tanque. E a haste está, a antena está em funcionamento. Então, esse movimento, ele produz no cérebro uma mensagem subliminar, que é a aquisição de conhecimento, assimilação de informação. E para isso você precisa, quando você está preenchendo o tanque, para você precisa estar receptivo. Então o cérebro, ele fica receptivo àquela mensagem. E existem centenas de mudras, né, que se faz com as mãos. Na hora, por exemplo, em que eu vou fazer a cerimônia de fogo, por exemplo, alguns mudras, né, que são mantras, são nanotecnologia, né, são mantras hiperdimensionais, mas singularizados. Então, tem uns mudras que é assim, por exemplo, né? E aí, então, esses movimentos que são feitos ali durante a cerimônia de fogo, tem vários outros mudras que são feitos, todos eles são mantras, em que as pessoas não entendem a linguagem, mas o cérebro, ele funciona de uma maneira muito mais rápida que a própria capacidade de acompanhar o raciocínio. Então, o cérebro, ele já está adaptado a fazer esse tipo de reconhecimento de linguagem. E, portanto, quando esses mudras são apresentados, o nosso cérebro inconsciente, a nossa consciência mais profunda, digamos assim, se adapta gradualmente àquele tipo de comunicação e acaba sendo um treinamento para linguagens singularizadas, ao mesmo tempo que, dependendo da função do mudra que está sendo utilizado, ele refina e purifica a própria mente, não é? A própria alma. As dançarinas, os dançarinos védicos, todos os movimentos da dança são mudras, não são simplesmente movimentos artísticos. Eles são artísticos porque eles são movimentos elásticos no espaço, mas cada movimento tem uma mensagem subliminar e tem um pacote de informações, tem um mantra, tem uma orientação. Aqueles que são especializados nas danças e conhecem a linguagem dos mudras corporais utilizados na expressão artística védica, que é a dança, conseguem ler. Por isso que, no passado, os reis, por exemplo, quando queriam utilizar mensageiros secretos, confidenciais, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um espião no seu reino, e eu quisesse mandar um recado para você na frente do rei, sem que o rei percebesse. Então eu mandaria uma dançarina, e essa dançarina leria para você uma carta toda na frente do rei enquanto dança. O rei ia apreciar a dança, ia gostar da dança, a dançarina linda, ele ia ficar assim, até zonzo com a beleza dela, mas você, o meu espião, leria a carta. Seria tudo através de mudras. Então, tem muitas funcionalidades, né, para os mudras. Agora, na espiritualidade, os mudras, eles são utilizados para dar ignição àqueles princípios que justamente ativam os conhecimentos superiores. Tá bem?
Muito bem, então eu acho que foi bem sucinto a explicação, mas deu para, né, ter uma ideia do significado de mudras. Se você tiver alguma pergunta mais assim específica sobre os mudras, alguma curiosidade específica, então você pode também trazer a pergunta, mas eu acho que de um modo geral deu para compreender o significado. Correto, Márcia? Sim, deu sim, Deva. Obrigada, viu? Ok, querida. Namastê.